Olá! Dia 18 de maio, a greve de caminhoneiros tomou conta do país. O desabastecimento de combustíveis gerou transtornos para a população e prejuízos econômicos. O governo adotou medidas para atender reivindicações da categoria e baixar o preço dos combustíveis. A pergunta agora é: o que pode ser feito a longo prazo para não termos mais crises como essa? A gente tem que ficar de 2 a 4 horas na fila, como a gente trabalha no táxi, então a gente perde muito tempo para abastecer o carro. E normalmente quando chega a gente só pode botar 20 litros. A reivindicação deles também é uma reivindicação nossa. Gasolina muito cara, passageiro escasso. Afetou muito, viu? A alimentação, ficou tudo mais caro. O gás foi vendido a R$150, né? Um absurdo isso. Gasta mais caro, não tem na praça, alimento está tudo mais caro, mas no mercado está tudo preço muito diferente. Afetou toda uma cadeia da sociedade, desde o mercado até o posto de combustível, a dificuldade que a gente está tendo de pegar transporte, mas eu acredito que foi uma forma justa de chamar a atenção para a causa dos caminhoneiros. E o que fazer para resolver esses problemas? O que pode ser feito para permitir a solução das demandas dos caminhoneiros a longo prazo, sem depender de soluções emergenciais? Como conseguir dar mais previsibilidade aos preços não só do diesel, mas também da gasolina, do álcool, do etanol e também do gás de cozinha? Uma das principais reivindicações dos caminhoneiros e também de alguns parlamentares é a mudança na política de preços da Petrobras, que com o atual governo passou a acompanhar as oscilações internacionais, ou seja, a variação do dólar e a cotação do petróleo passaram a ser determinantes para a definição do valor dos combustíveis. E a partir de 3 de julho de 2017, a Petrobras passou a fazer reajustes até diariamente, já que o petróleo ficou mais caro e o dólar tem subido por causa dos aumentos dos juros nos Estados Unidos. De lá para cá, a gasolina, por exemplo, foi reajustada em 46%. No governo anterior, a Petrobras repassava essas variações de preços internacionais de forma defasada para o valor dos combustíveis, como uma forma de segurar a inflação. Mas essa medida foi considerada uma das causas do endividamento da estatal. Diante da situação, como encontrar um equilíbrio para que os preços nas bombas não variem tanto e, ao mesmo tempo, não deem prejuízo à Petrobras? Outro ponto que tem sido colocado em discussão aqui no Congresso é a reforma tributária, que prevê a unificação e a redução de alguns impostos. A Câmara já tem uma proposta em análise e que pode ser votada logo após o feriado. No Senado, uma solução apontada pelos senadores é o investimento em outros modais de transportes de cargas, como as ferrovias e hidrovias. Bom, para conversar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio os economistas Roberto Psitelli e Roberto Ellery. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, os dois Robertos, professores da Universidade de Brasília. Eu gostaria, primeira pergunta exatamente, é um pouco o que fica no ar a partir da nossa reportagem. O que fazer daqui para frente? Professor Psitelli, vamos começar por você. Bom, acho que há muitas coisas a serem feitas a curto, médio e longo prazo, não é? Particularmente, eu acho inevitável uma revisão da política de preços da Petrobras e, inclusive, que esses reajustes, né, sejam feitos com mais transparência, não é? Temos que levar em conta, claro, existe uma pressão que no momento é mais acentuada em função da elevação do preço do petróleo no mercado internacional, da elevação do dólar, e tudo isso ainda associado às nossas turbulências internas. Mas, sem dúvida, eu acho que a gente precisa rever essa política de reajustes sistemáticos, porque isso traz o aspecto da imprevisibilidade, não é? Fica muito difícil se programar com o preço de um bem de consumo tão geral, não é, que praticamente está dolarizado. Professor Ellery, essa política de preços anterior, que era uma política de preços, digamos, concertada, né, entre o governo e Petrobras, ou seja, tinha reajustes periódicos, foi considerado um dos motivos de problemas financeiros para a Petrobras, né? Ela está sendo, uma nova política de preços está sendo gestada agora, com essa possibilidade de reajustes a cada 30 dias, depois dessa moratória aí de 60 dias. O que o senhor pensa a respeito disso? O
professor Psitelli, de certa forma, está colocando também a necessidade da gente voltar a ter uma política de preços consertada. O que você acha sobre isso? Olha, é possível discutir a política de preços, mas eu não creio que ela seja o núcleo do problema. O núcleo do problema é que aconteceu com outros setores da economia brasileira, a economia brasileira inchou. E o setor de caminhões foi um que inchou muito. Teve um subsídio exagerado à compra de caminhões, muitos caminhões foram comprados, a frota aumentou muito recentemente, e isso tornou o setor muito pouco lucrativo, rentável, até dando prejuízo. Ou seja, o preço do frete caiu via mercado. Quando você tem a recessão e a subida do preço do petróleo no mundo, e a gente tem que ver que a gente está falando de um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, o setor acaba reagindo com mais força. Em relação especificamente à política de preços, a política anterior me parece muito ruim. Teve consequências graves e foi um dos elementos importantes para explicar o naufrágio da Petrobras, que só não faliu porque é uma empresa estatal. Teve a corrupção, teve investimentos ruins, o excesso de endividamento e essa questão do preço. A política atual ela me parece muito melhor do que a anterior. Agora, isso não quer dizer que não pode ser revisto. O que a gente tem que entender é que se a Petrobras vai segurar o preço por um período maior, 15, 20, 30 dias, isso tem um custo. E esse custo vai ter que ser pago por alguém. Ou pela Petrobras, ou pelas distribuidoras, ou pelo consumidor. Isso não tem a ver também com a situação econômica geral do país? Porque, por exemplo, o presidente do BNDES falou recentemente que a gente não tem caminhão demais. Ao contrário, apesar de ter aumentado muito a quantidade de caminhões no país, segundo ele, o que a gente tem é PIB de menos. Ou seja, a gente tem uma queda da economia como um todo nos últimos 3 anos. Isso não tem a ver também com essa questão dos preços? A capacidade de pagamento da população caiu com a queda do PIB, com essa recessão que a gente vive, quase uma deflação que a gente vive até agora, com desemprego imenso. Também não tem a ver aí com esse nível do preço de combustível? Olha, isso é um jogo de palavras. Você dizer que tem caminhão de mais ou PIB de menos. A quantidade de caminhão não está compatível com o PIB, isso é que é relevante. O PIB, aparentemente, também cresceu mais do que a economia podia aguentar, e daí veio essa recessão muito grande. E aí, que eu falei no começo, a gente tem que entender esse momento a partir do inchaço geral da economia. A economia brasileira está desinchando. Isso quer dizer que está todo mundo se apertando, todo mundo se ajustando, e isso é claro que tem um custo social, um custo de bem-estar que a gente está vivendo nesse momento. Cada setor vai reagir da sua forma. Então, um vai resistir com greve, o outro vai resistir com lobby, cada um vai resistir de um jeito. Mas vai ter uma resistência de vários setores a esse ajuste, mas ele é inevitável. Agora, professor Psitelli, no momento em que a gente tem uma economia que estava inchada, né, segundo o professor Heller, desinchando, a gente tem uma massa de desempregados, se juntar aí os que são, os que desistiram, inclusive, de procurar emprego, os desalentados. Então, está defasado mesmo a política de preço da Petrobras, não está levando em consideração a realidade do país. Realmente, como eu falava antes, existe essa questão de imprevisibilidade e existe também, com essa política de preços, de certa forma, uma perda de referência, né, por parte dos próprios consumidores do produto, à medida que a gente não sabe mais qual é o preço de amanhã, né? Como se costuma dizer, aquele exemplo do caminhoneiro que sai lá do Rio Grande do Sul e vai levar uma carga, vai levar 3 ou 4 dias para chegar ao Maranhão. Talvez nesse meio tempo ele esteja sujeito a sofrer um ou dois reajustes de preços, né? O que definitivamente é danoso do ponto de vista da própria programação financeira, do próprio planejamento das suas atividades. A Petrobras teria então que se ajustar, professor Psitelli? Eu acho que parte do problema, sim, depende de uma revisão da política de preços. Eu acho que ela precisaria ser mais espaçada. A gente poderia usar algum sistema, por exemplo, que se baseasse em médias móveis, em que esse preço fosse reajustado num prazo mínimo que permitisse mais adiante a recuperação ou a devolução, digamos assim, dessa diferença que ficasse no meio do caminho. Agora, veja, eu acho que é muito importante a gente ressaltar o fato de que desde a introdução da política de reajustes há 2 anos atrás, nós tivemos 216 reajustes. Isso realmente é insustentável. No último mês... Dá um reajuste mais ou menos a cada 3 dias. É algo impensável. Se a gente fosse dividir, né? No mês anterior
ao desencadeamento da operação dos caminhoneiros, a gente teve 16 reajustes. E o que a gente nota é que, apesar desses reajustes estarem muito acima da inflação, no caso da gasolina foi de 20%, do diesel de 18%, para o consumidor esses reajustes foram ainda muito maiores, de 47% e 38%, o que significa que houve aí uma incorporação, uma absorção de lucros que ficaram no meio do caminho nas etapas subsequentes, né, ao da refinaria, a da saída do produto da refinaria. De revendedor. Ou seja, essa política parece atuar no sentido, inclusive, de favorecer os especuladores, né, e de aumentar a margem de lucro nessas etapas subsequentes do processo, desde a saída do combustível da refinaria. Professor Heller, o que o senhor pensa sobre esse assunto? Possibilidade de regulamentar? O governo divulgou, a ANP divulgou, a Petrobras divulgou, está no site deles para quem quiser ver. Eu peguei aqui mais ou menos a formação do preço de combustível, né? A gente tem uma parcela aí de 30%, basicamente, que é o preço de custo, que seria no preço do final, o preço de custo da Petrobras. A gente tem cerca de 40% aí de tributos, quando você coloca tributos federais e tributos estaduais. Na verdade, o ICMS é o tributo maior, que é o tributo dos estados. Sim. A gente tem a questão da margem de distribuição, da margem de lucro de distribuidoras e revendedores, e ainda tem aquele subsídio que se dá ao biocombustível, que é a utilização do álcool anidro. Uma política de preços realmente mais ajustada, o senhor é contra? Olha, volto a dizer, como todo monopólio, é possível discutir regulação na Petrobras. O que eu acho é que a gente não pode voltar à política anterior. Qualquer regulação tem que olhar o interesse da empresa. Essa ideia de usar a Petrobras para desenvolver o país, ou para combater a inflação, ou para ajudar a política econômica, ela foi aplicada nos anos 70 e foi desastrosa, foi aplicada na década passada para essa e foi desastrosa. Então, o princípio é isso, não é uma questão assim, de vida ou morte. Agora, em relação a esse momento, se você levantar o preço, a elevação de preço que a gente teve no Brasil recente não é diferente da que teve, por exemplo, em Nova York. A trajetória de elevação do preço. A gente subiu menos do que em Los Angeles, em outros mercados. Então, eu não vejo que tem alguma coisa específica da Petrobras puxando o preço para cima. É um fenômeno do mundo. É uma coisa os impostos. É claro que a gente tem um excesso de impostos no Brasil e é muito justo que a população tenha uma revolta em relação a isso. Mas essa composição dos impostos no preço do combustível no Brasil não é uma anomalia mundial. Mas você tem outros países, o Reino Unido, por exemplo, a gente está próximo da Argentina, por exemplo. Estão próximos da Argentina. Próximos da China. As pessoas comparam muito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um caso de imposto baixo. Mas se você olha na Europa, se você olha em outros países, não é uma aberração. Então, é o dobro da gente, a Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra é o dobro da gente. Então, assim, menos do que focar no preço é entender. O dólar valorizou em relação ao real, é um fenômeno mundial, está sendo intenso aqui, mas a base do fenômeno é mundial. O barril do petróleo subiu, pode ser que pare essa trajetória de subida, é difícil prever barril do petróleo, e nós temos que se adaptar a isso. Não se adaptar costuma ser pior no longo prazo. Agora, se a gente produz, né, para a gente fechar um pouco esse ciclo Petrobras e ver o que a gente pode ir adiante. Se a gente produz, se a Petrobras produz petróleo, é autossuficiente de petróleo para o país. Se a gente produz petróleo, hoje a média de preço da produção do barril de petróleo da Petrobras é estimada em $10, né? Petróleo do pré-sal e outras áreas é a base de $10 o barril. E a Petrobras está vendendo ao preço do exterior, que estava $80. Então, a Petrobras, se todo mundo tem que se adaptar, o cidadão, o governo, a Petrobras também não teria que se adaptar um pouco, sendo uma empresa que lucra aqui dentro, principalmente, não teria que se adaptar um pouco a essa realidade? Por que cobrar aqui dentro o preço do barril de petróleo que está lá fora, se ela gasta muito menos do que isso para produzir? Primeiro que a gente importa combustíveis, né? Isso é um fato. Sim, mas não o petróleo, é uma opção. A gente tem um petróleo de uma certa qualidade e isso afeta a discussão. Agora, insisto, essas tentativas de descolar a Petrobras no mercado mundial, porque ela é nacional ou por algum discurso do jeito, toda a vida que elas foram usadas, elas geraram problemas sérios lá na frente. A Petrobras está inserida no mundo. O petróleo da Petrobras não é mais barato que, por exemplo, do Oriente Médio, que é onde talvez esteja o petróleo mais barato do mundo. E se eles estão cobrando esse preço, é o preço que o mercado está dando. Então, não adianta você ir contra um movimento forte de mercado. Você pode suavizar. Nesse sentido, Stélio, eu acho que tem uma discussão interessante para a gente fazer aqui. A que medida vale a pena uma regulação para suavizar? Mas você não pode ir contra o fenômeno, porque é um fenômeno mundial, é um fenômeno de mercado e ir contra acumula prejuízos que são cobrados
muito caro lá na frente. Então, propondo, o que você acha que pode ser feito para regulamentar? Professor Citério. Eu não acho que a política anterior realmente fosse adequada. Não acho que seja, vamos dizer, razoável que a Petrobras fique acumulando prejuízos, como acumulou, né? As defasagens eram muito grandes nesses reajustes, né? Talvez a gente possa chegar, de alguma forma, a um meio termo. Qual seria esse meio termo, professor, para você? Pois é, uma das questões que talvez por falta de tempo a gente não possa abordar aqui é que o custo de produção poderia ser muito inferior ao custo de produção da Petrobras hoje, até em função dessa política de importações. Hoje, aliás, nós temos uma política que às vezes lembra um pouco aquele modelo, digamos, meio colonial, né? Nós somos importadores líquidos de derivados e somos exportadores líquidos do óleo. Foi uma opção, né? Pois é, foi uma opção. Então, da atual direção da Petrobras. Exatamente. Inclusive, existe hoje uma enorme capacidade ociosa na área de refino da Petrobras, né? Utiliza-se hoje menos de 70% dessa capacidade instalada. E não é muito compreensível, ou talvez não seja muito aceitável, o fato de que, em vez de a gente investir mais nas refinarias já existentes, ou de adaptá-las ou compatibilizá-las melhor com o tipo de óleo que a gente produz, a gente está desativando algumas áreas da Petrobras. A gente está deixando de utilizar, inclusive, capacidade instalada. Hoje, na realidade, segundo alguns cálculos, a gente pode dizer que a Petrobras, com os preços que são praticados, está tendo lucros de mais de 100% em relação ao custo da sua produção, né? Tanto que a Petrobras vem recuperando a sua condição econômica e financeira e este ano já há perspectiva, tudo indica, que serão distribuídos dividendos em função dos lucros que têm sido obtidos, que vêm sendo obtidos pela Petrobras. É preciso ver que o resultado dela foi muito impactado mais recentemente por uma série de fatores, vamos dizer assim, alheios, por assim dizer, à operação da empresa, estritamente falando. Professor, se eu entendi bem, você está propondo que se faça uma política de preços, para a gente fechar essa questão dos preços, quase que uma média ponderada, de certa forma, um pouco o que a equipe econômica propôs agora. Professor Heller, eu vou querer ouvir também o que você propõe para a gente resolver essa questão dos preços, mas eu queria que antes a gente desse uma olhada no que pensam alguns senadores sobre essa questão, tanto essa questão imediata dos preços da Petrobras, quanto questões de futuro mesmo. Vamos dar uma olhada. Se tem que taxar alguém, taxa os ricos, taxa o lucro dos bancos, que tem lucros astronômicos e ninguém faz nada, ninguém taxa esse pessoal, né? O dinheiro vai todo para o bolso, para investimento deles, para poupança, para luxo, para iates, para aviões. Por que não cobra desse pessoal que tem dinheiro? Vai querer cobrar de quem não tem? Então, tem que ser corte, tem que ter corte, pode ter, mas por cima, por baixo, jamais. O que tem que fazer é que a Petrobras não pode mais, com essa escalada de preço na cotação do barril a preço de dólar, né, e também nem na cotação do dólar. Se nós estamos vivendo aqui no Brasil, eu acho que a população quer uma cotação de preço pela inflação, pelos juros que estão caindo, a inflação está caindo. Só tem um jeito dessas coisas se resolverem, é concorrência. Eu não vou dizer que a Petrobras não foi uma coisa importante ser feita. Lá, quando Getúlio Vargas a pensou e colocou, era importante, assim como a telefonia, como a indústria nacional. Mas em determinado momento você precisa abrir o mercado para isso. O Brasil precisa acabar com os monopólios, os monopólios vão acabar com o Brasil. Quando sobe um bujão de gás, como estava subindo e como começou a subir, eu fiquei horrorizada, porque é a coisa primeiro que chega no trabalhador, né? Se tentou falar, mas eles não agiram de acordo. A população é atingida. Então, a Petrobras tem que ser recuperada, evidentemente, mas tem que ter um desconfiômetro do país que está vivendo. O Brasil tem que retomar a sua capacidade de refinar petróleo. Não tem sentido termos refinarias paradas
e está importando óleo diesel dos Estados Unidos. O Brasil vai ter que sair dessa dependência de automóvel, rodovia e combustível fóssil. Tem que investir no carro elétrico, que já é uma realidade no mundo inteiro. Tem que ter um prazo, como o projeto de lei do senador Telmário, que eu fui relator, de que em 2060 em diante não se fabrica mais nenhum carro que não seja elétrico ou álcool. Então, esse é um caminho. Mudar o combustível e trazer ferrovias entre as cidades e metrô dentro das cidades. Esse é o futuro. Bom, de certa forma, a gente percebe que eles fizeram aquele diagnóstico que foi feito aqui, né? E fala desse futuro aí. Professor Heller, eu queria ouvir de você o que você acha que pode ser feito nesse momento para resolver a questão dos combustíveis, para a gente fechar essa questão e pensar um pouquinho nesse futuro. Como é que fica, quem deve pagar a questão do financiamento, porque tem um subsídio que vai ter que ser reposto aí, e o que dá para fazer daqui para frente realmente? Olha, no primeiro momento, eu não mudaria a regra que estava valendo. Eu manteria a regra ajuste diário que estava valendo. A Petrobras tem uma recuperação impressionante com essa regra. A Petrobras ainda não está dando lucro, ela está projetado lucro, mas ano passado ela fechou com prejuízo. E à luz do que aconteceu no resto do mundo. Não dá para ver uma diferença clara que a Petrobras está aumentando mais do que em outros países, já convertido pelo câmbio. A médio prazo, e aí eu vou fazer a ponte com o que um dos senadores falou, eu creio que a gente tem que pensar em dar concorrência ao setor. Mas o setor é aberto, não é um monopólio. O setor é aberto, mas ele tem uma série de privilégios que a Petrobras tem que torna quase impossível competir com ela. Então, nós temos que pensar como fazer que o setor de refino, principalmente refino, onde a Petrobras tem 100%, a bem dizer, ele possa ter mais disputa, mais concorrência. Nesse intervalo, podemos pensar uma forma de reduzir volatilidade. Mas eu não correria com isso, porque, olhando os dados, isso não é um problema que está diferenciando o Brasil do resto do mundo. Deixa eu só falar um pouquinho sobre essa questão da concorrência. A Petrobras está dando lucro e talvez por isso ela estimule a concorrência. Não é isso? Porque o mercado já é aberto. O que dizem as pessoas da área é que não entram porque os preços praticados aqui eram mais baixos. Agora os preços subiram, então. E isso não vai reduzir preço, porque essas outras empresas vão entrar porque querem lucrar também, não é não? O que o senhor pensa? Me parece que esse preço elevado, relativamente elevado, é justamente um fator de estímulo ao ingresso de novos players, como se costuma dizer, né? Da entrada de novas empresas, e isso até está efetivamente, na minha opinião, estimulando a concorrência. Agora, eu acho que a gente precisa levar em conta o fato de que nunca podemos esquecer o fato, né, de que a Petrobras, como uma empresa estatal, claro, ela deve gerar recursos que assegurem, digamos assim, o saneamento das suas contas, né? O bom desempenho, os bons resultados, né? Como ela já está começando a obter. Mas o interesse público, o interesse coletivo, aí sempre tem que preponderar, na minha visão, em relação ao interesse individual. Eu, particularmente, sou acionista da Petrobras. Eu espero receber dividendos e estou muito satisfeito com a perspectiva de voltar a recebê-los este ano. Mas eu acho que o interesse coletivo, o interesse público, exige da empresa que que a sua função se compatibilize com o plano maior da economia nacional, né? Nem que isso a leve a sacrificar, digamos assim, uma parcela dos seus lucros que não são pequenos e não estão sendo pequenos, né? Professor Heller. Não, vê bem, eu não tenho exatamente essa visão da Petrobras, eu acho que ela devia se comportar como uma empresa, mas mesmo que alguém veja a Petrobras como importante num projeto nacional, ela precisa estar saudável. A Petrobras melhorou muito nos últimos anos, mas ela ainda não é uma empresa saudável. Ela deu prejuízo nos últimos anos, ela tem uma dívida gigantesca, então ainda está nesse período de ajuste da Petrobras para que ela possa vir a fazer, se for o desejo da sociedade, esse papel. Em relação à concorrência, não tem 3 anos, a Petrobras tinha um preço absurdamente baixo bancado pelo governo. Daqui que alguém tenha coragem de entrar no mercado brasileiro, vai demorar, vai ser preciso muito tempo com uma certa estabilidade de mercado. Nós já estamos, de novo, discutindo o governo brasileiro subsidiar o preço do óleo. O investidor estrangeiro fica com medo de entrar
num país que tem essa loucura. A regra é uma, depois é outra, depois é outra. Se a gente dá estabilidade, se a gente tem preços que refletem o preço no mercado, eu não vejo por que não vai ter concorrência. O Brasil não é nenhuma aberração. Então, esse processo de concorrência tem capacidade de reduzir custo a longo prazo e melhorar a situação. Vamos tentar deixar um pouquinho a Petrobras e falar um pouquinho daquilo que o professor Cristóvão falou, que o senador Cristóvão falou, que é futuro. A gente está refém de caminhão, a gente está refém de óleo diesel, a gente está refém do combustível mais antigo do país, do mundo, né? Por que a gente não avança? Ferrovia, metrô, hidrovia. Bom, eu acho que justamente essa é uma questão de médio e longo prazo. Até o Heller falou em médio, eu acho que é médio e longo prazo, inclusive. Investimento em ferrovia, investimento pesado, de lento prazo de maturação, né? E que com um retorno que nem sempre é o desejável, né? Nem sempre seria o desejável, não é tão simples assim, né? Ou imaginar que num passe de mágica a gente consiga modificar essa matriz de transportes que nós temos. Mas, sem dúvida, isso seria muito desejável. A gente precisa ter projetos nessa área, aliás, como precisa ter um projeto para o Brasil, e não tem, né? Esse modelo rodoviarista, ele, digamos assim, se consolidou a partir da década de 50 e foi se agravando, né? Porque a gente, inclusive, tinha algum embrião de ferrovia e praticamente abandonou, assim como de navegação de cabotagem, navegação interna. É preciso efetivamente modificar essa matriz, né? Porque o transporte rodoviário é mais caro, é menos seguro, é mais poluente, né? E ainda depende de combustível fóssil. São muitas desvantagens. São muitas, né, professor Heller? Para a gente fechar essa questão... Então, até 2005, o Brasil tinha um programa de combustível alternativo com álcool que era referência para o mundo. As pessoas viam o Brasil como exemplo de liderança nesse combustível. A partir de 2006, o Brasil entrou no que eu chamo de um estado de transe, onde a gente tomou uma opção de decisão muito estranha, começou a subsidiar tudo e nesse pacote veio o pré-sal e que agora o Brasil ia ser quase uma potência de petróleo. E aí a coisa desandou. Vamos ter que retomar os eixos, eu acho que o senador Cristóvão foi muito feliz, de combustíveis alternativos e, se possível, diversificar essa questão da malha viária. Agora, entendendo que existem motivos reais para a gente não ter essa malha de ferrovias e de hidrovias tão desenvolvidas, que está ligada à própria geografia do país. Então, me parece que a gente teve aí um lapso de quase 10 anos, entre 2006 e 2016, mas estamos acordando para a realidade antes tarde do que nunca. Bom, eu agradeço muito a presença dos senhores. Acho que vamos ter que fazer um outro programa só sobre essa questão de uma nova matriz de transportes. Até a próxima, agradeço. Obrigado. Obrigado. Bom, e nós ficamos por aqui. Você pode rever a entrevista e as reportagens dessa edição em nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.